Olá, vamos fazer aqui uma gravação de uma modelagem de um terreno onde a gente vai trabalhar, né, junto com ele duas outras ferramentas, que é a dividir superfície e a sub-região. Isso tudo no software Revit na versão 2023. Então a gente vai começar observando aqui o terreno que a gente tem para trabalhar, né? Nesse terreno foram expressas aqui, né, além da forma do próprio terreno, né, onde a gente se encontra aqui a calçada, né, o passeio público e a rua, mas também o que nos importa aqui para a modelagem, que é a distribuição, né, das curvas de nível, né, como que esse terreno se apresenta. Então a gente tem aqui expresso duas curvas mestras, né, que é a curva de 885 e a curva de 890. Isso indica para a gente que esse terreno, então, a partir aqui da frente, né, do lote, que eu tô aqui na rua, né, para o fundo, esse terreno está subindo, então ele está em aclive. E aí a gente vai fazer essa modelagem, né? Para a gente fazer isso, eu comecei a leitura do projeto a partir do AutoCAD, né? Foi nos dado esse terreno aqui no software AutoCAD. Então a gente tem as curvas de nível expressas, porém importa para mim saber, né, se elas estão em um plano bidimensional ou se elas estão já em elevação, né, ou seja, cada curva na sua altura. Também me interessa saber, né, para poder fazer a modelagem, se essas curvas estão separadas num layer exclusivo para elas, né? Então, eu vou olhar, inclusive, né, se as outras coisas estão no mesmo layer que ela. Então, por exemplo, curva de nível aqui, pelo jeito está nesse layer aqui, ó, curva de nível, sempre no mesmo layer, ó, curva de nível. Então, todas elas, possivelmente, estou observando, né, uma por uma, selecionando aqui, olhando, ó, todas as curvas estão no mesmo layer, ó, curva de nível, ok. Me interessa também se os outros elementos estão no mesmo layer, ó, por exemplo, o terreno está em um layer diferente, isso é importante. Calçada aqui, né, e a rua está desenhado em um layer diferente. E também esses números aqui, né, esses números estão no layer 0. Então, deixa eu conferir esse aqui. Então, somente as curvas de nível, né, estão no layer curva de nível, que é exclusivo para elas. Mais importante que o nome, mais importante que qualquer informação, é que as curvas de nível estejam em um nível exclusivo para a curva de nível, porque quando a gente for usar lá no Revit, né, para fazer a modelagem, a gente vai usar somente as curvas de nível, né, o restante vai ficar no plano bidimensional. Então, vamos lá, né, já que eu já olhei a questão dos layers, agora eu vou olhar a questão das elevações. Para olhar as elevações, eu vou usar um comando, que é vou abrir, né, a aba de propriedades, que eu posso abrir, né, segurando o Ctrl do teclado e digitando 1, né, então Ctrl e digito 1, eu abro a barra de propriedades aqui no CAD. Eu também encontro essa barra aqui, ó, em cima onde eu tenho as propriedades, nesse cantinho aqui, ó, também consigo abrir a aba de propriedades. Então, Ctrl 1 ou clicando nesse ícone aqui. Então, o que eu quero ver? Eu quero ver o seguinte, eu vou ter que definir das minhas curvas de nível, qual delas eu vou falar que está no nível 0, né? Então, eu vou fazer da forma mais simples possível. Eu vou pensar que essa curva aqui, que é a mais baixa das curvas que estão expressas, né? Essa é a mais baixa. Vou considerar assim, mas isso não tem regra, né? Eu poderia considerar que está no 0, vamos dizer assim, qualquer curva de nível, né? A diferença é que, se eu, por exemplo, dissesse que essa daqui é a curva 0, então significa que tudo que está para baixo seria negativo, né? Então aqui seria menos 1, menos 2, menos 3. Mas eu também poderia chamar, e aí se essa é 0, para cima é positivo e para baixo é negativo. Mas isso não é uma regra, tá? Não é uma regra. A única coisa que você tem que saber quem que você está chamando, né, de 0. Então eu vou fazer da maneira mais simples, vou chamar essa mais baixa aqui de 0, certo? Então, se essa aqui é minha curva 0, eu selecionei, vim aqui no parâmetro Elevation, né, de elevação, e vou deixar 0 como está. Vou dar um ESC, e agora eu vou pegar a próxima curva. Ó. A próxima curva, como ela está 1 metro acima de 0, eu vou chamar aqui em Elevation, né, vou colocar o valor de 1 e dar um Enter. Do ESC, pego a seguinte, venho aqui no parâmetro Elevation e coloco 2, dou um Enter. Do ESC.
Venho para cá, na próxima, essa aqui vai ser a 3, Enter, ESC. Então, eu já fiz 0, 1, 2 e 3, vamos para 4. Essa próxima vai ser a curva de altura 4, dou um Enter, dou ESC. A próxima é a curva de altura 5, dou Enter e dou um ESC. A seguinte vai ser a 6, dou um Enter, dou ESC. E a próxima vai ser a curva de 7 de altura, dou um Enter e dou ESC. Então, só para conferir, né? Vamos lá. 0, parâmetro de elevação, 0, dou ESC. Seguinte, 1 metro, tá certo? Seguinte, 2 metros. Seguinte, conferindo, né? 3 metros. Seguinte, 4 metros. Seguinte, 5 metros. Seguinte, 6 metros. Seguinte, 7 metros. Certinho. Todas estão com elevação. Feito isso, agora eu vou salvar com outro nome, né? Então, eu vou vir aqui, ó, arquivo, salvar como. E vou colocar aqui, ó, na minha, para facilitar, vou colocar na minha área de trabalho. Vou colocar aqui terreno em curvas. Vou botar em elevação, melhor. Terrenos em elevação. O nome que você der, isso é só para você lembrar. Terrenos em elevação, ok. Salvei. Fiz isso, né? Posso fechar ou deixar o CAD aqui de ladinho, porque agora eu vou pegar o Revit, né? Vou vir aqui no Revit. Tô com o Revit aberto, aí como é que eu começo, né? Para eu começar, eu venho aqui em modelo novo, né? Modelo novo. Aí o meu modelo de construção, eu vou ter que alterar para modelo de arquitetura, porque eu quero modelar, né? Vou modelar um terreno e depois eu vou fazer uma edificação. Então, modelo de arquitetura, projeto, dou um OK. Vai abrir aqui para mim. Só aguardar. Abriu. Aí agora estou no software Revit versão 2023. Primeira coisa que eu faço é digitar o comando UN de unidades, UN, né? U de uva, N de navio. E vou arrumar os seguintes parâmetros, ó. Como eu vou trabalhar com as curvas de nível que vieram em metros, né? Eu vou trabalhar com distância e comprimento em metros. Então, aqui onde está distância e comprimento, eu venho e altero aqui para metros com 2 casas decimais. Aqui e aqui, comprimento, metros e 2 casas decimais. Outro parâmetro que eu vou alterar é a inclinação, tá? Vou trabalhar com percentual, 2 casas decimais. E a última coisa que eu vou olhar é esse parâmetro aqui, ó. Eu vou trabalhar com a vírgula aqui somente antes das casas decimais. Esse aqui, ó, segunda opção. Ponto, ponto, vírgula. Então, OK. Feito isso, agora eu vou dar uma olhada em elevação para saber mais ou menos como que está organizado. Eu vou vir aqui em elevações, 2 cliques na vista leste, né? 2 cliques aqui em leste e vou olhar como é que tá. Então, o Revit está projetado aqui para o nível 0 e o nível 4, né? Se a gente se lembrar, lá no projeto que a gente ajustou aqui, o 0 seria essa curva, certo? E aí você pode pensar assim, eu vou fazer uma implantação, né? Então, o nível 0 vai ser a curva 884. Só que eu estou querendo implantar mais na altura dessa curva aqui, implantar uma edificação, por exemplo. Vamos dizer que é isso que eu queira. Essa curva aqui, ela é 885, então 886, 887, 888. Então, essa curva aqui é a 888. Ela está, ó, aqui é o 0, 1, 2, 3, 4 metros acima. Então, nossa organização aqui está mais ou menos apropriada, ó, porque eu tenho justamente o nível aqui 4 metros para um nível de implantação. E aqui seria aquela primeira curva. Então, eu poderia fazer assim, ó, eu vou clicar aqui, e vou clicar mais uma vez no nome, e vou arrumar assim, ó, eu vou escrever que essa aqui é a nível 884, certo? Dá um sim. E aqui, ó, eu vou colocar assim, plataforma, e vou colocar assim, nível, esqueci o nível, acho que é 888, né?
Ah, é 4 metros acima, isso mesmo, 888, isso mesmo, sim. Então, feito isso aqui, né, eu tô me organizando aqui porque depois eu vou trazer, vou fazer o projeto para ficar nessa altura, mas qualquer coisa também eu altero, né, depois conforme eu achar que não tá legal, melhorar e tudo. Enfim, vamos lá. Para a gente começar a modelagem, eu vou vir aqui na planta de piso, vamos abrir aqui, e vou abrir a planta terreno, né? Porque a gente vai modelar o terreno, a gente traz, né, aquele arquivo do CAD para essa vista terreno. Então, 2 cliques aqui, estou na vista terreno, o que que eu faço? Eu vou lá em inserir, venho aqui em importar CAD, vou buscar lá na área de trabalho, né, no desktop, onde que eu salvei, né? Deixa eu só achar aqui, ó, terreno e elevação, clico nele. O que que eu vou arrumar aqui? Eu vou arrumar 2 coisas. Em unidades de importação, eu vou colocar metro, né? Porque eu sei que minha modelagem, meu terreno lá está em metro, porque minhas curvas de nível são de metro em metro. E o posicionamento vai ser aqui, alto, centro para centro. Fiz essas 2 alterações, agora eu dou um abrir. Aguardo. Aí eu vou ver o terreno entrou aqui, ó. O terreno entrou exatamente aqui dentro do centro aqui, né? Se você quiser, por exemplo, tá vendo que o lote aqui, ó, o lote é esse aqui, ele tá um pouco descentralizado em relação? Você poderia fazer assim, ó, eu vou selecionar, selecionei, ficou azul, e aí com a setinha do teclado mesmo, ó, setinha setinha que vai para a esquerda, meio que puxar ele aqui mais para o centro, ó, porque depois quando eu construir alguma coisa aqui, eu quiser olhar pelas vistas, ó, ele tá mais centralizado, fica melhor, tá? Então, ótimo. Trouxe o terreno para cá, né? Agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer a modelagem do terreno. Como é que eu faço isso? Vou lá na aba Massa e Terreno, Superfície Topográfica, seleciono Criar da Importação, né? Seleciono Selecionar Instância da Importação, clico aqui. E aí, quando meu mouse aproximar aqui, ó, ele está aproximando, ele fica azul, ó. Na hora que eu vejo esse azul, que é do arquivo do CAD, eu clico. Cliquei, ele vai abrir para mim os layers, né? Então, esses aqui são todos os layers. Olha a quantidade de layer que veio lá do arquivo do CAD. Ó. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou colocar aqui marcar nenhum, porque eu quero desselecionar. E aí, eu vou selecionar só o layer que eu quero modelar, que é as curvas de nível. Só ele, tá? Feito isso, agora eu dou um OK. Pronto, meu terreno está modelado. Eu só não estou vendo ainda. Eu tenho que finalizar. Finalizei, e aí para eu enxergar seria legal colocar numa vista realista ou sombreada, né? Quando eu coloco aí, eu consigo ver, né, que a modelagem foi feita a partir de uma aparência de terra, né? Posso vir aqui na casinha, ó, aqui em cima, aí eu vou ter uma visão 3D do terreno, né? Volto aqui, coloco no estilo também sombreado ou realista. No 3D eu consigo girar, né, esse terreno para ver em diversas visões, né? Então, como que eu giro? Eu seguro o Shift e seguro também, aperto a bolinha do scroll do mouse, né? E aí eu vou movimentando o mouse, ó, de maneira que eu consiga enxergar, né, esse terreno aí em elevação, né? Outra forma também para ver que ele tá sofrendo aqui uma elevação é olhar na vista leste, ó. A vista leste está aberta, ó. Aí lá você vai conseguir ver, ó, que ele tá, vamos dizer assim, perspassando, né, pelos níveis, ó, né? Mais legal ainda que uma vista, porque quando a gente está trabalhando com terreno, melhor que uma vista é fazer um corte. Então, como é que eu faço o corte? Eu vou voltar aqui para a vista terreno, vou colocar aqui numa estrutura de arame, em estilo visual, para você poder enxergar o CAD por baixo, para você entender. Aí, o que eu vou fazer? Do lado da casinha aqui, ó, tem uma ferramenta de corte. Vou clicar nessa ferramenta de corte. E aí é só fazer assim, ó, eu quero fazer um corte longitudinal, né, no terreno longitudinal. Aí eu vou clicar aqui em cima, arrasto meu mouse e clico lá embaixo. Se eu me aproximar, eu vou ver que o corte está olhando para lá, para a direita. Outra coisa interessante de arrumar aqui no corte é o seguinte. Tá vendo que do ponto onde passa o corte até essa linha tracejada aqui existe um espaço, né? Eu vou abrir essa vista corte para você ver, ó. Vou vir aqui em corte, abrir, vou dar 2 cliques para aparecer o corte para mim, ó. Abri o corte,
né? Uma coisa que você pode fazer é o seguinte, tá vendo essa caixinha em volta aqui, ó? Essa caixinha, ela aumenta e diminui a visibilidade, ó, do que está sendo visto na vista. Então, você pode aumentar, se você precisar, ou diminuir, né? Caso você não queira ver essa caixinha, é só você desligar essa ferramenta aqui, ó, ocultar região de recorte. Você oculta, você não fica vendo, ó. O problema é se ela estiver fechada, deixa eu voltar com ela. O problema é se ela estiver fechadinha assim e estiver oculta, né? Aí você não sabe o que está acontecendo. Você tem que voltar com ela, exibir, aí você consegue aumentar, né? E aí depois, se você quiser ocultar, você oculta. Mas enfim, o que eu queria te mostrar? Deixa eu voltar aqui na vista terreno, só para te mostrar uma coisa, ó. Eu vou clicar na linha do corte e vou ampliar essa visão aqui, ó. Ampliei a linha tracejada aqui. O que significa ter essa linha tracejada ampliada? Quando eu venho no corte, vou colocar numa vista aqui sombreada, para você entender melhor. Não, sombreada não tá legal não, vou pôr realista. Deixa eu ver como é que vai ficar realista, para ficar melhor. Também não ajudou muito não, deixa eu ver. Linha oculta? Não, não tá bom. Vamos na sombreada mesmo. O que tá acontecendo aqui? Ó? Você vai ver o seguinte. Eu podia ter posto um acabamento de grama, você ia ver melhor. Mas agora deixa eu te explicar aqui, ó. Tá vendo que daqui pra cá é a região cortada? E lá, ó, você tá vendo ele em vista, lá no fundo do terreno? Então, eu vejo a área cortada e vejo a parte em vista. Essa ferramenta aqui, ó, do corte, é que define isso, ó, aonde está cortando e essa área aqui, a área que está sendo vista. Quando a gente está trabalhando com topografia, trabalhando com terreno, não é muito legal a gente ver elementos em vistas. É melhor a gente puxar esse aqui, ó, de maneira que ele se aproxime da linha de corte, e aí a gente fica focado, ó, nos elementos cortados, né? Isso é uma seção em topografia, né? A seção é aquele corte que só, né, observa os elementos cortados. Então fica muito melhor, tá? Mas vamos lá. Mas isso aqui tudo a gente fez para quê? Para você observar que realmente seu terreno está, né, em aclive aqui, né? Olhando aqui da rua para trás, para o fundo, ele está em aclive. Bem, vamos lá continuar o nosso trabalho. O que nós fizemos até agora? Até agora a gente fez a modelagem do terreno, né? Fizemos a modelagem do terreno. Nessa aula, o que a gente quer trabalhar também? A gente quer trabalhar a ferramenta dividir superfície e a ferramenta sub-região. Para fazer o quê? Para fazer a divisão do terreno, do lote, em relação ao seu entorno, e para fazer também calçada e a rua, tá? Então, como é que nós vamos fazer isso? Deixa eu voltar aqui para um estilo de estrutura de arame para você entender. A primeira coisa que a gente vai fazer é dividir o terreno em relação ao seu contexto, tá? Isso vai ajudar com que, na hora que você for trabalhar, né, a mudança aqui da topografia do seu projeto, você não altere a topografia do entorno, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente faz o seguinte. Aqui, ó, na aba Massa Terreno, existe o comando dividir superfície. Se eu clicar no comando dividir superfície e selecionar aqui o meu terreno, ele vai abrir as ferramentas de desenho. Então, é só eu pegar aqui a ferramenta retângulo, e aí eu vou desenhar o lote, ó. Vou pegar lá no cantinho, até o finalzinho dele aqui, ó. Só o lote que eu estou desenhando, observa. Estou desenhando a região do lote. Desenhei a região do lote, dou finalizar. Concluir, né? O que aconteceu? Deixa eu colocar numa outra tipo de cores consistente. Agora eu tenho o lote do entorno, do terreno do entorno, e tenho separado o terreno do lote. Então, isso aqui agora vai fazer com que eu consiga alterar, né, as minhas informações em relação ao meu lote, sem que eu modifique, né, de repente sem querer, o meu entorno, tá? Para ficar mais visível ainda, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o lote com um outro tipo de aparência, né, para a gente poder ver melhor. Ó. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou selecionei o lote. Selecionei o lote aqui nas propriedades, em material, eu consigo vir aqui em por categoria, no cantinho, tem uma reticências. Aí eu consigo vir aqui, ó, criar novo material. Vou dar aqui em identidade para ele um nome de
grama. Na classe aqui, eu vou colocar terra, por não ter um outro mais apropriado. Vou vir em gráfico, vou colocar aqui, vou só selecionar esse item aqui, utilizar aparência de renderização. Depois eu venho aqui em aparência e vou buscar na biblioteca de aparências uma aparência de grama. Então, onde que eu vou? Eu venho aqui, abriu essa caixa, eu vou vir aqui em biblioteca de aparência, vou clicar nessa setinha para abrir a biblioteca, né, abrir a pasta. Vou escolher terreno de trabalho, cliquei aqui. Aí aqui dentro, ó, eu vou achar aqui algumas gramas, tá? Então você pode escolher uma aí da sua que você quiser, eu vou colocar grama alta qualidade. Dei 2 cliques, ou então se eu clico nessa setinha aqui de vai e vem, ele já, possivelmente já foi para lá. Só que essa caixa não tem um OK, save, não tem, eu tenho que fechar. Aí eu vou ver que ele veio para cá porque ele aparece aqui, ó, tá? Dou um aplicar, dou um OK, clico fora aqui para poder ver, ó, cliquei fora para desselecionar, né? Então agora, ó, se eu for lá no 3D também, ó, eu vou ver que o meu lote agora tá com um acabamento tipo grama, né? E o restante não, ó, né? No corte tá, no corte não vai aparecer porque ele tá cortado, né? Você não vê muita diferença porque a aparência que você colocou foi na face, né? Não no corte. Então, vamos lá. Venho aqui no... Volto para terreno. Então, já fizemos o que aqui? Já fizemos, usamos a ferramenta dividir superfície para separar o lote do entorno, certo? Feito isso, agora, eu vou voltar aqui para uma vista de estrutura de arame, porque daí eu vejo todos os elementos. E agora eu vou fazer o asfalto, tá? A rua. Para eu fazer a rua, o que eu vou fazer? Eu não vou utilizar o dividir superfície, tá? Porque o dividir superfície, ele realmente divide, né? Aqui é um terreno e aqui é outro terreno. Eu vou usar uma outra ferramenta, que é chamada de sub-região, que essa ferramenta ela não cria um novo, né? Ela não faz uma separação. Ela cria como se fosse uma camada, né? Que você pode, de repente, trabalhar um revestimento diferente sobre essa camada. É isso que eu quero fazer. Então, eu vou fazer o seguinte. Na aba massa e terreno, vou pegar aqui a ferramenta sub-região e ele já me habilita, ó, não precisa nem selecionar. Peguei a ferramenta sub-região, agora eu vou desenhar. Como é que eu vou desenhar? Eu posso pegar essa ferramenta selecionar linha, ou então essa linha, né? E vou pegar selecionar linha primeiro. Vou selecionar essa linha e essa linha, que é do terreno. Aí eu tenho, do terreno não, da rua, e aí eu tenho duas opções. Ou eu faço a rua só nesse trecho, ou então eu tento fazer ela até o final do terreno. Eu acho que vai ficar muito complicado fazer com esses desenhos meio irregular. Então eu vou pegar a ferramenta linha e vou fechar aqui, ó, porque eu tenho que fechar uma figura, tá? Não posso deixar assim aberta, não. Tem que ser dentro de uma figura fechada. Desenhei aqui a figura que seria a área da rua, finalizo. Finalizei, aí eu posso ir lá no 3D dar uma olhada, olha lá, ó. Ele continua sendo ó, o mesmo terreno, ó, quando eu pego, ó. Só que aqui, ó, nessa posição que eu escolhi, existe uma camadinha acima, né, desse terreno, só que sem necessariamente ter espessura, onde eu posso colocar um outro tipo de revestimento. Então, é isso que eu quero fazer. Então, com essa parte selecionada, eu vou vir aqui em Por Categoria e vou criar um novo material. Vou vir aqui, criar novo material. Identidade, eu vou colocar assim, asfalto. Asfalto. Classe, que classe que eu vou colocar? Vou deixar como se fosse um concreto. Vou diversos. Não tem aqui, né? Petróleo, sei lá, alguma coisa assim. Vou colocar diverso. Gráfico. Eu vou colocar para ele utilizar aparência de renderização. E em aparência, vou lá na biblioteca, por aqui. Abro a biblioteca de aparência. Vou também em terreno de trabalho, porque aqui também tem asfalto. Ó, asfalto. Vou colocar asfalto, cinza escuro. Vou colocar. Escolhi aqui asfalto, fecho, ele vai aparecer aqui, vou dar um aplicar e um OK. Clico fora, tá lá o meu asfalto feitinho lá na minha modelagem, certo? Muito bem. Só que o que eu quero que você entenda é o seguinte, quando você usa o comando sub-região, por exemplo, eu vou selecionar aqui, ó. Esse comando sub-região, ele não me dá a opção aqui, ó, de, vamos dizer assim,
aumentar a espessura. Ele não tem espessura, ele é uma camada, né? Ele é uma camada sobre o terreno. Então, eu não consigo colocar uma espessura. Por que eu estou te falando isso? Porque agora eu quero fazer a calçada aqui, ó, entre a rua e a casa, e vamos dizer assim, o lote. Só que essa calçada que eu quero fazer, ela precisa ter uma espessura, ela precisa ter uma altura, né? Que é a sarjeta, né? Em relação à rua e à calçada. Para fazer isso, eu não vou conseguir fazer com esse comando sub-região, porque ele não tem espessura. Então, como é que eu vou trabalhar isso aqui no Revit 2023? Nos outros Revits posteriores, isso já deu uma avançada, vamos dizer assim, tá? No 2023, eu vou sugerir que a gente trabalhe com o comando plataforma, tá? Então, vamos lá para a vista terreno. E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui na vista terreno, nós vamos modelar a calçada, só que eu vou usar uma plataforma. A diferença é o seguinte. Essa plataforma, ela não pode ser uma plataforma nivelada. Por quê? Porque o terreno aqui, ó, na calçada também está subindo. Observa, ó. A gente tem aqui a curva 0, 1, 2. Então, aqui a calçada já está assim, ó. Entre a 1 e a 2, ela começa. Depois ela vem 3, 4, 5. Então, ela sobe bastante aqui. Então, eu tenho que fazer essa calçada subindo, né? Como se fosse uma espécie de uma rampa. Só que subindo de acordo com o terreno aqui, tá? Para fazer isso no Revit 2023, nós vamos fazer de uma forma meio assim, não é a mais precisa, né? Porque ela realmente teria que subir naturalmente, igual o terreno, né? Seguindo o terreno natural, nós vamos fazer como se fosse um plano inclinado. E o plano inclinado ele vai ser mais retificado. Então, em alguns pontos, possivelmente, a gente vai sentir uma diferença. Porque a distância entre as curvas aqui não é regular. Né? Então, ela não dá um plano inclinado perfeito, né? Existe uma irregularidade nas distâncias das curvas de nível aqui. Então, vamos trabalhar, né, com plataforma, para vocês darem uma olhada como que eu faria isso, ó. Então, nós vamos fazer o seguinte. Na aba Massa Terreno, eu vou pegar a ferramenta Plataforma de Construção, vou clicar aqui. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar. Vou pegar o retângulo e vou desenhar aqui, ó, daqui até aqui, certo? Só que é o seguinte, eu desenhei a área que eu tenho a calçada. Porém, eu não posso deixar essa minha plataforma. Primeiro eu vou conferir aqui, ó, plataforma. Se eu vim aqui no editar tipo, eu vi que ela tem mais ou menos uns 30 e poucos de espessura. Eu vou deixar assim, não vou mexer não, tá? Deixa por enquanto assim. Depois a gente pode vir aqui, posso até vir no editar e aqui na estrutura, onde está por categoria, eu poderia até colocar aqui, ó, um material, poderia vir criar um material, né? Com identidade. Vou colocar aqui calçada ou passeio, né? Passeio. Aqui eu vou colocar como concreto. Gráficos eu vou utilizar a aparência de renderização e a aparência eu vou lá na biblioteca. Posso usar acho que no próprio terreno de trabalho tem uma calçada? Não, não tem não. Onde que tem? Onde que eu já vi calçada? Piso, não estou lembrada. Deixa eu ver se em calçada. Me lembro de já ter visto aqui, mas não me lembro ao certo. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ah, eu acho que é em terreno de trabalho mesmo. Deixa eu ver, cascalho. Areia, não é o que eu quero. Vamos colocar um concreto mesmo? Deixa eu fechar aqui. Eu vou pegar, vou desistir desse material que eu criei aqui e vou pegar, um concreto aqui, concreto. Qualquer. Vou pegar esse aqui, ó, concreto moldado em loco, pode ser. Vou deixar concreto e vou dar um ok. Depois a gente procura calçada, me lembro de já ter visto em alguns dos materiais. Então, eu já coloquei um material lá dentro. Ó. Lá, nesse caso, por ser plataforma, o material não está aqui na frente. Ó. Ele está dentro do editar tipo, dentro do editar, aqui em estrutura que eu fui para colocar o material. Tá? Feito isso, agora eu vou fazer o seguinte. Então, já sei que ele está no material, já desenhei a área da plataforma, porém eu não coloquei ela ainda inclinada. Para eu explicar que ela vai ser inclinada, eu vou ter que usar essa ferramenta aqui, ó, chamada seta de inclinação. Só que para eu usar a seta de inclinação, eu vou trabalhar com as curvas de nível. Como assim? Eu tenho essa curva, dentro da calçada aqui, de referência, eu tenho essa curva e essa daqui, ó, que eu posso usar, tá? Vamos dizer assim, as com maiores distância, né? Então, eu vou pegar essa ferramenta de seta de inclinação e vou desenhar uma seta que vai começar a partir dessa curva
e vai até a última curva aqui. Só que agora eu preciso saber quais são as alturas dessa curva que eu usei, ó. Então, essa primeira curva é a 0. Essa é a 1. Então, eu comecei pela 2. Então, olha só, minha seta está começando na 2 e está terminando em qual? Olha só, se essa aqui é a 2, então essa é a 3, 4, 5. Está terminando na 5. Só que eu preciso definir esses parâmetros sempre com uma referência, né? Ela é 2 em relação a quem? 2 metros em relação ao 0. E essa aqui é 5 em relação a quem? Ao 0, né? Todo mundo em relação ao 0. Então, a melhor referência para mim é essa curva, que é a 0. Então, a primeira coisa que eu vou arrumar aqui, ó, deixa eu ampliar esse quadro para você entender. No nível da extremidade final e no nível da extremidade inicial, eu vou colocar aqui, ó, ao invés de padrão, vou colocar a referência de nível 884, que é o nosso 0. Tanto aqui no final quanto no inicial. Vou colocar aqui, nível 884, certo? Então, em relação a 884, qual que é o deslocamento de altura na extremidade final? No caso, para a seta, pessoal, é o seguinte. Aqui onde ela começa é o final e onde ela tem a setinha é o inicial. Então, olha só, aqui no final, que seria aqui na bolinha, é 2 metros. Só que eu não vou colocar só 2 metros, porque senão ela vai ficar no nível do terreno. Eu quero colocar 2 metros e mais um pouquinho. Então, eu vou colocar assim, ó, 2,20. Vamos colocar assim, 2,20. E no final, e aqui onde seria o inicial, né, para o Revit, né, o inicial, onde está o desenho da seta propriamente, vai ser 5, e aí eu posso colocar 5,20, né, para ter os mesmas alturas aí por exemplo, da sarjeta, né? Então, eu usei aqui, ó, curva 0, curva 1, curva 2, onde começa a seta, 3, 4 e 5, onde finaliza a seta. Vou fechar aqui, porque esse aqui tomou muito espaço, divisão. Finalizei as informações em relação à seta, eu posso dar um finalizar aqui, ó, concluir. Concluir, aí eu vou lá no 3D dar uma olhadinha aqui que eu fiz, ó, clico fora. Olha lá o que aconteceu, ó. Ele fez a calçada com uma diferença em relação ao asfalto, porém ele não é muito preciso, tá? Por quê? Porque tem hora, ó, que aparece mais, tá vendo? Ó? Tem hora que aparece menos, mas isso é por conta da irregularidade do terreno, né? A calçada, como eu fiz com uma plataforma com uma seta de inclinação, ela é um plano inclinado, só que é retificado, né? E o terreno natural não é tão retificado assim, ele é mais natural, né? Às vezes varia, né? Às vezes é mais distante, às vezes é menos inclinado, mais inclinado, né? Então, isso vai variando. Então, observa, conseguimos colocar aqui o asfalto, a calçada, o terreno, né? Separado, o nosso lote. O que a gente pode finalizar aqui agora? Agora, a gente poderia tentar fazer uma implantação de uma plataforma para a gente ver como que ficaria aqui o início de uma implantação de uma construção, tá? Para a gente fazer isso, a gente vem aqui na vista terreno, e aí eu vou querer trabalhar o seguinte, ó. Aqui no nosso lote, nós vamos fazer uma implantação de uma edificação, onde nós vamos colocar uma distância frontal e umas distâncias laterais de fundo, tá? Para desenhar a plataforma. Então, vamos lá. Como é que a gente faria isso? Na aba Massa Terreno, eu vou escolher plataforma de construção novamente. E aí, escolhi plataforma de construção, agora eu vou usar a ferramenta Selecionar Linha. Na hora que eu uso a ferramenta Selecionar Linha, aí eu posso fazer assim, ó, vou pegar a ferramenta Selecionar Linha e vou colocar um deslocamento. Vamos dizer que nessa região aqui de construção, o deslocamento mínimo aqui do afastamento frontal seja de, por exemplo, 5 metros. Então, como eu estou trabalhando com 5 metros, eu vou colocar aqui em deslocamento 5. E vou criar uma linha aqui a partir da divisa frontal. Vamos dizer que nessa zona aqui também, que o meu lote está inserido, eu tenho um afastamento de 1,5 das laterais. Então, eu vou digitar aqui 1,5. Daqui e daqui, muito pouco, né? Esse lote é bem largo, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar 1,5 daqui e vou colocar uma distância maior desse lado, ó. Para, de repente, ter um acesso aqui para uma garagem, alguma coisa. Ó. Como é que eu faria isso? Eu vou pegar, vou selecionar linha e vou colocar uns 5 metros de distância aqui, ó. Para cá, ó. Isso. E vou colocar lá do fundo uma distância... Não, vamos dizer que eu quero a minha edificação aqui com uns 30 metros. Então, eu vou colocar aqui 30 e vou usar, selecionar linha, 30.
A partir daqui, não, 30 foi muito, vai ter que ser uns 15. Uns 15 metros para trás, ó. Feito isso, né, observa que as minhas linhas são maiores do que eu desejo, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa ferramenta de canto e vou fazer assim, ó, essa linha com essa linha, essa linha com essa linha, essa linha com essa linha, essa linha com essa linha. Então, o que eu defini aqui, ó? Eu defini uma plataforma, estou começando a estudar o meu projeto. Uma plataforma que vai ter de afastamento aqui frontal 5 metros, aqui, se não me engano, também eu coloquei 5, 1,5, e fiz ela aqui com 15 metros de profundidade. Tem as medidas mais ou menos, então, aqui da minha edificação, né? Que seria o quê? Como se eu tivesse aqui tendo uma edificação que vai ter a medida de 25,9 por 15 metros, certo? Tem essa projeção aqui da minha edificação, agora eu posso fazer o quê? Eu posso finalizar, só que antes de finalizar, eu tenho que conferir o nível de implantação. Lembra que a gente queria implantar ela lá naquele nível plataforma? Então, aqui, ó, se eu deixar aqui, ó, nível 884, vai implantar essa plataforma lá no 0. Eu não quero isso. Então, eu vou vir aqui e vou alterar a plataforma e dar um aplicar. Apliquei, posso finalizar. E aí, agora eu vou lá no 3D para ver o que aconteceu. Olha lá, ó. Se eu implantar a minha edificação nessa curva que eu imaginei, que é a curva 888, que tem 4 metros, né, de altura em relação à mais baixa do meu levantamento aqui, eu vou ter um tipo de assentamento em que vai ter aqui, ó, levemente eu tenho um aterro, porém desse lado aqui, ó, eu tenho um corte na parte frontal, tá vendo? Pode ser que eu queira sim, pode ser que eu não queira, né? Vamos olhar em corte pra gente ver, ó. Quando eu vou no corte, eu consigo ver esse assentamento, ó lá, ó. Rua, calçada, né? Veja aqui o afastamento frontal e a minha edificação, tá? Mas o que pode acontecer? De repente, aqui, ó, eu vou afastar um pouquinho o corte para cá. Olha lá, vou lá pro 3D e vou lá pro corte, ó. Nessa posição, talvez, eu comece a ficar com uma baixa, uma implantação que eu talvez não goste aqui, né? Porque vai me dar aqui uma altura, ó, que eu vou ter que acabar descendo, né? Vou começar a descer para poder entrar na minha edificação. Então, pode ser que eu não queira isso, tá? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu voltar o corte para cá. Eu quero subir essa plataforma para eu fazer outros textos, tá? Para eu subir, eu tenho duas opções, tá? A minha plataforma, ela já está vinculada a esse nível plataforma. Então, por exemplo, se eu vim aqui e aumentar o deslocamento, vamos dizer que eu quero aqui 2 metros acima do nível plataforma e aplicar, ele já sobe, ó, sobe junto com o nível plataforma. Só que a sua implantação da sua plataforma, ela vai estar sempre, ó, o raciocínio dela vai ser o seguinte, vai ser estar 2 níveis acima desse nível. Então, ela está vinculada a esse nível aqui, tá? 2 metros acima. Então, qualquer modificação que eu faça nesse plano de trabalho, ela vai estar sempre 2 metros acima desse plano de trabalho. Então, você pode trabalhar assim, mas você pode também fazer o seguinte. Deixar aqui sem deslocamento. Imagina que eu deixo sem deslocamento. E eu posso vir aqui em qualquer vista de elevação, seja leste ou no próprio corte, e alterar o nível da plataforma. Como é que eu faria isso? Eu teria que clicar aqui, mudar o valor aqui, ou então mudar o desnível, né? A medida do desnível. Vou mudar por aqui, ó. Vamos dizer que eu quero, então, os 2 metros acima, que seria, então, 6. Quando eu clico aqui, ó, a minha plataforma automaticamente vai junto com o nível. Por que ela vai junto? Porque quando eu modelei a plataforma, eu vinculei ela a esse nível. Os vínculos, eles são muito importantes no Revit, eles são muito importantes para modelagem, porque às vezes para eu ter alguma alteração automática, se eu não tenho meu objeto vinculado a um plano de trabalho, há uma grande probabilidade de eu querer fazer uma alteração automática e eu não conseguir porque eu não vinculei. Então, o vínculo é muito importante, tá? Então, observa. Assim, você pode ir testando, né, várias possibilidades, né? Será que é isso que eu quero mesmo, né? Será que eu quero uma outra forma de implantação, né? Então, o nosso exercício aqui seria esse, né? Testar implantações, né? Outras formas de implantação, até a gente chegar no projeto, né? Da maneira como a gente quer, qual que é a proposta que a gente quer fazer para o nosso projeto. Então, é isso, pessoal.